Invincible. Gente, aqui é a Manu e sejam bem-vindos a mais um episódio de A Luz do Futuro. E minhas suspeitas foram confirmadas. O episódio começa com dois momentos específicos no passado. Um envolvendo o Kihachi, onde ele tá anotando o seu catálogo e o Cheirão como é que dá um susto nele. Por que você fez isso? Nisso, Seiroko pede um favor ao Kihachi, que é emprestar o catálogo elétrico. E aí que o Kihachi pergunta se o Seiroko vai pra guerra. E nisso ele fala, é no caso, seu amor. Ah, esquece. Seiroko, você não me engana não. É pro caso de eu... Esquece. Por nenhum motivo. E nisso ocorre aquela promessa deles transformarem o catálogo em realidade, o que infelizmente não aconteceu. E aí a gente vai para um outro momento do passado, que focado no Yosuke, onde ele está vendo junto com o Seiroko os fogos de artifício. Por alguma razão eles estão sentados lado a lado. E meio que o Yosuke pergunta o que está escrito no catálogo. E ele fala que a eletricidade humana é capaz de superar meio que a força humana. E ele fala que é segredo. E o Yosuke fala que um dia ele vai usar meio que a influência da companhia Muzue para realizar o catálogo. E só pra essa cena já me deixou com meio que uma pulga na cara da orelha. A eletricidade, quando usada, é capaz de superar a capacidade humana. Mas isso é incrível. Mas é segredo. E aí a gente vai pro ponto onde meio que o episódio anterior parou. Que é o Yosuke frustrado porque só tá os desenhos do Kihachi, concluindo equivocadamente que o catálogo é falso. E já exige o verdadeiro. O Kihachi tenta falar que esse é o verdadeiro. E o Yosuke fala, foi então nesse catálogo que o Yosuke deixou todas... Sou o que, Yosuke? O Yosuke achou que o Seiroko devia ter escrevido informações importantes meio que nessa parte do catálogo. E o Yosuke faz um belo de um grama key aqui. Nisso, o Yosuke lê meio que uma tal de lua cheia elétrica. Guarde que isso pode ser importante. E critica a ideia, pois as lâmpadas se apagam instantaneamente de uns filamentos Gaemon. Meu Deus, esse Yosuke sempre fala um sotaque americano exagerado. Que não seriam capazes de meio que substituir um gás. Imagina uma lua cheia. E aí vai vendo que a lua e as outras versões são meio que se passam como se fossem sonhos furis. São apenas rabiscos. E o que o catálogo elétrico devia é trazer esperança. E não acha que o Seiroko iria sonhar com coisas assim. E é aí que a nossa querida Inako intervém. E ela fala com todas as letras que acredita no Kihachi. Yosuke não entende o que ela disse. E a Inako fala que o Kihachi tem talento para eletricidade. E ela cita o projetor e a asa ao delta. E o Yosuke até fala, e daí? E a Inako fala que ela acredita que o Kihachi é que vai trazer ela da eletricidade e trazer luz ao seu futuro. Então o Yosuke fala que se esse catálogo é realmente verdadeiro, é melhor eles produzirem alguma coisa que tá nessas páginas, porque ele desiste. E também não vai mais tolerar uma atitude meio que da Inako. Assim que o Yosuke já vai embora, o pai da Inako meio que fala pro Kihachi, pô, o que você fez, moleque? Nosso negócio tá em perigo! Kengo já pede pro pai da Inako se acalmar, e ele meio que vai cuidar do resto. Lá fora, o Kengo já libera o Kihachi, e o Kihachi já tinha um monte de perguntas. E o Kihachi meio que se refere ao seu irmão como aquele sujeito. E o Kengo já meio que só diz que, olha, você meio que pegou a rendeira de uma fábrica de saque. Bom, melhor você voltar pra casa. No dia seguinte, o Kihachi ainda pensa com raiva com o Yosuke. E aí ele recebe visita das duas amiguinhas da Inako. Enquanto os meninos recebiam chá meio que do proprietário, a Suzu e a Kate falam que viram a Inako voando com ele ontem. E foi a irmã da Inako que as mandaram por aqui. E minha gente, as amigas da Renako são uma gracinha. E nota do Yashiro meio que escondido. Vamos vir contar pra você, o garoto que voou com a Inako.
Foi a irmã da Inako que nos falou desse lugar aqui. E a Kate fala que a Inako foi hospitalizada. E, gente, as pessoas da Kate são hilárias. A Inako foi hospitalizada. O que foi que você disse? E aí a gente já vai meio que na mansão do Yosuke, onde meio que o cara é perto de um parque de diversões. E ele dançava com várias ladies. E o cara ainda manda elas: "Note, excuse me, eu tenho um compromisso." E assim que ele sai, ele fala: "Pô, o cheiro de pó delas é insuportável." E a gente vê que o Yosuke tem muitas reuniões. E é explicado que a fim do Yosuke manter sua posição atual, ele precisa se ligar com uma família de prestígio, pelo bem da promessa deles, até que o momento chegue. Yosuke, você não me engana. Nisso, segurança do Yosuke pergunta se o que ele fez com o catálogo de entregar Lucky Hat foi certo. E aí, o Yosuke coloca a mão assim e lembra das palavras: "Esse catálogo tem um poder espetacular. Com ele, o século XX vai se tornar a era da eletricidade." Meu Deus, eu já sei aonde isso vai dar. E ele tem certeza que o Shiroko não mentiria pra ele. E que o catálogo verdadeiro deve existir em algum lugar. E nisso a gente vai para o nosso criozinho Kihachi, Suzu e Kate. E eles vão no modo espião, meio que em segredo. Eu sinto muito. Eu não posso hospitalizá-la. E Nako tá lá no seu quarto tentando buscar sua fuinha e Nari. E o Kihachi chega no exato momento que a menina ia cair. Inago, tá tudo bem aí? Ai, cuidado! Kihachi! E aí Nako fala que ela realmente torceu o tornozelo, mas o seu pai realmente ficou preocupado. E a Kate acha que é por conta do casamento. E as duas amigas só souberam por conta dos vizinhos fofoqueiros delas. O Kihachi se desculpa, pois ele teve um pouquinho de papel no machucado da Inako. Mas a Inako fala para não se preocupar. E ela tá feliz por ter recuperado o catálogo elétrico. E aí a Inako explica para as amigas sobre o que é o catálogo elétrico. As meninas vão ler e elas encontram a página da lua cheia elétrica. Também tem o reservatório elétrico. E o Kihachi meio que vai se autodepreciando de novo. E quando o Kihachi já ia embora, a Kate meio que aproxima o catálogo perto da Inako, falando pro Kihachi que ele esqueceu o catálogo. Mas aí ela sente um cheiro familiar. Um cheiro que leva meio que a um flash de uma mulher. E a Inako já fala pra Suzu deter o Kihachi. E meu Deus, essa menina é ágil. Sentiu? Suzu, por favor, detenha o Kihachi. O que foi? E nisso a Inako fala pro Kihachi que o catálogo tem o cheiro da sua mãe. A mãe da Inako, falecida, ela sentiu o cheiro do saquê que ela costumava meio que fazer. E ela só falou pro Kihachi meio que cheirar. Bom, o Kihachi não sente porque o aroma tá suave. E nisso a Suzu derruba cinzas no catálogo. É aí que o Kihachi percebe que o catálogo tava meio grudado. Quando ele abre, percebe a letra do Shiroko. E a menina, a Kate pergunta: como é que isso veio para aí? E aí a Suzu: é uma técnica ninja. Eu adoro a interação dessas duas. Nessas páginas tem as letras que são para o Kihachi. E com certeza são informações sobre a eletricidade. O que pode ser a confirmação que o catálogo é verdadeiro. Embora que o Kihachi tenha o pé atrás, pois ele meio que ainda não confia no Shiroko por por fazer aquela promessa que prometeram. E também viu que o Shiroko escreveu umas coisas meio surreais. Kihachi não meio que tem certeza se o Shiroko levava meio que a sério. Então a Inako fala pra ele provar. E ele vai fazer todas as versões que estão aí. E vai fazer que os irmãos dele meio que levar os rabiscos a sério. E a menina se aproximava cada vez mais do Kihachi. E é isso que o Kihachi vai fazer. Ele já pega suas cralhas e ele cai da escada de novo. E ele fala pro Yashiro que vai fazer uma lua cheia elétrica. Vai fazer o que dessa vez?
Uma lua cheia elétrica. Uma lua cheia elétrica? O Kihachi pega as lâmpadas que uma vez o Seiroko usou lá no primeiro episódio e vai fazer que as luzes meio que brilham mais e sejam mais duradouras do que as velas. E com ela pode confirmar se o catálogo é real ou não. Dias depois, a Inaki e suas amigas visitam o Kihachi e elas encontram o Yashiro, que fica todo tímido. O Kihachi tá lá em cima. O Kihachi tá fazendo os preparos finais, mas o problema ainda é o filamento. E aqui a Inako aparece e o Kihachi acreditou que ela é um espírito. Ah, é você? Eu achei que era um espírito. A sua perna já melhorou? Eu não posso passar a eternidade no hospital só porque eu torci o tornozelo. Ele explica que o filamento é a peça mais importante da lâmpada. O problema é que ela queima muito rápido. E nisso ele é meio que a parte meio que o filamento é a princesa da lua. E a Kate e a Suzu acham que isso está relacionado a uma lenda, a da princesa Kaguya. E isso faz que o Kihachi ligue os pontos e acha que deviam fazer o filamento com bambu. E o Kihachi meio que já nota que o Shiroko quase nunca fala nada pra ele. E até esconde essa informação nas páginas. E acha que ele quer fazer o Kihachi fazer o restante sozinho. E nisso a Inako se voluntaria para ajudar, porque ela quer que ele acredite isso mesmo. E as amigas também decidem ajudar. E nisso, tá lá o Yashiro tentando falar baixinho, dizendo: Kihachi, o forno tá pronto. O que eu faço agora? Nisso que o Kihachi junto com o Yashiro tentam cortar bambu, só que o problema é que ambos não têm massa muscular. E aí é que surgiu o Kengo. O Kengo e a Noriko souberam para Inako meio que o que o Kihachi planeja fazer. Aí o Kengo conta que ele e o Yosuke foram para a mesma faculdade e o Seiroko era o colega de classe deles. E a Noriko também fala que ela era uma conhecida do Seiroko. E o Kihachi: ah, então era por isso que a catáloga estava com você? E ela meio que soube que a letra do Seiroko foi deixada no catálogo. O Kihachi acaba mostrando. Kengo meio que pergunta se o garoto é cético. E aí o Kihachi pergunta se o Kengo acredita nele. E o Kengo responde que é o que ele quer descobrir. Nisso é mostrada uma montagem da turminha fazendo as lâmpadas. E são montagens até bem divertidas. E aí a gente vai para um dia onde meio que o Kihachi ainda tá em dúvida se é essa luz que aquele sujeito almejava. Pois devia ser mais brilhante e duradoura. Então ele pensa em carbonizar o filamento em alta temperatura e revisar a qualidade do vidro. E nisso eles vão até uma vidraria que serve para a família da Inako. E aí o pessoal de lá meio que ajuda, pois a Naiko fez muito por eles. Naiko é o nome da mãe da Inako. E nisso os dias se passam. Aí a gente vai pro Yosuke, que recebe o convite da Inako. E o Yosuke, de mãe honey. E a carta revela que eles fizeram a lua. Yosuke se recusa que isso é verdade. À noite, o Yosuke chega no local combinado. Yosuke ainda não sentiu nada na inteligência do Shiroko no catálogo. E o Yosuke até queria ir embora, mas ele sente que tem um pressentimento. E quer saber o que o Pirraia Elétrico quer fazer. E nisso ele encontra o Kihachi, a Inako e a Noriko. Noriko quer dizer, né, que com a lâmpada. E o Kihachi fala que essa lâmpada brilha mais de 100 horas. Bom, eu sei que não acredita porque o filamento não duraria tanto assim. E aí que o Kihachi explica a verdade, que o Seiroko, o metido do Seiroko, colocou instruções no catálogo elétrico. E aí que o Yosuke tem flash da memória meio que do Seiroko. E aí o Yosuke começa a passar mal. E o Kihachi fala: olha, a Lucy ainda não saiu. E o Yosuke meio que supõe que ele meio que encurralou o Kihachi e acha que vai fugir no meio da escuridão. E nisso surge a tal meio que lua cheia elétrica, que são várias lâmpadas num balão. E, gente, o contraste entre a Inari e o Mizui é inacreditável. E um detalhe muito fofo é a Inako segurando a mão do Kihachi porque ela sabe que ele tem medo do escuro.
E olha quem que tá fazendo todo o trabalho meio que é o Kengo, que o coitado pedala muito. E aí a gente vê o Kihachi ainda olhando pra lua. E nisso temos mais um vislumbre daquelas imaginações meio que do Kihachi, vislumbrando como seria a vida das pessoas meio que caminhando nessas luas cheias. Que bom que a noite é tão longa, não é? E nisso o Kihachi até sente a presença do Seiroku nesse momento. Eu e você vamos realizar as invenções do catálogo juntos. Tá, Kihachi? Irmão. E nisso a gente vê o Yosuke vendo. Era pra eu e Seiroku ter feito isso. E nisso o Yosuke cai no chão. E o mordomo meio que fica preocupado com o Yosuke e tenta meio que consolá-lo. E aí que o Kihachi pergunta: você e meu irmão eram... E o episódio termina com o nosso querido Yosuke despertando sua inveja e falando que odeia o Kihachi. Só dessa última parte já confirmou o que eu suspeitava. O Yosuke amava o Seiroku. Era pra eu e o Seiroku termos feito isso. Senhor Yosuke, aguente firme. Ei, você e meu irmão eram... Moleque! Eu odeio você! Gente, episódio magnífico. Mais uma vez, é visualmente belo. Me faz meio que me apaixonar mais sobre essa descoberta da eletricidade, tendo uma sensação mais parecida com Dr. Stone. E agora sim o anime tá começando a fomentar essa rivalidade entre o Kihachi e o Yosuke. Principalmente com o fato que o Yosuke é obcecado pelo Seiroku. E agora sabemos que é pelos motivos mais gays. Bom, esse foi o episódio 3 de A Luz do Futuro. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Tobias e fui.